o ministro Gilmar, nosso decano, se recorda que houve casos importantes, inclusive, de senadores da República, que às vésperas do julgamento pelo Supremo renunciavam. Um dos casos era um caso de tentativa de homicídio, renunciava, aí ia para o júri, demorava um tempão no júri, aí se elegia deputado, voltava para obter a prescrição. Ou seja, era uma renúncia com claro desvio de finalidade. Aqui, no caso, e por isso digo que me preocupa muito o precedente, aqui, no caso, nós temos um agravante, presidente. Não se trata de uma renúncia extemporânea, porque mesmo antes do julgamento ser marcado, e aqui recordando que a eminente presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen, acelerou o julgamento porque, quando houve o segundo pedido de vista, fixou um prazo de 15 dias para a devolução da vista, quando regimentalmente se permite até 30, e houve o consenso do Tribunal Superior Eleitoral. Antes de se devolver essa vista, o próprio, então, governador do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, dizia que iria renunciar na data limite. Ou seja, 4 de abril. E não se trata também de uma renúncia às vésperas do início do julgamento. Sim. O julgamento já tinha se iniciado, já havia voto da ministra relatora, contrário àquele que renunciou, já havia voto do ministro Vistor. Ou seja, se nós formos permitir que, em virtude de pedidos de vista normais em julgamentos, aquele que está sendo processado possa manipular os efeitos, no caso de uma eleição indireta, veja, em 2024, nós tivemos 11 eleições suplementares para prefeito e vice-prefeito, em virtude de decisões que cassaram prefeito e vice-prefeito. Esses 11 prefeitos e vice-prefeitos foram eleitos diretamente. Ora, se eles pudessem renunciar durante o julgamento para alterar a eleição, de forma a realizar uma eleição indireta, nós estaríamos subvertendo a lógica. Porque qual a razão pela qual o governador do estado do Rio de Janeiro renunciou? Essa é a questão. Qual a razão da vacância dos 2 cargos, uma vez que o primeiro já havia se tornado vago pela assunção do então vice-governador a uma cadeira no Tribunal de Contas. Qual a razão? A razão é morte. A razão é que assumiu um outro cargo e aí eleição indireta? Não. A razão é tentar evitar o término da cassação para que não houvesse eleições diretas. Essa é a razão. Um eventual precedente no sentido dessa possibilidade, veja, se tivermos 11 eleições suplementares para prefeito e vice-prefeito em 2024, em 2028 teremos tantas outras, e aqueles que estão para ser cassados vão começar a jogar com essa possibilidade de renúncia. Então, ministro Zanin, me parece importante que nós fixemos exatamente, houve fraude e mais até, se não quisermos chegar ao desvio de finalidade, como Vossa Excelência disse, qual a razão da renúncia? Razão eleitoral, não é razão de desincompatibilização. A razão foi eleitoral, evitar a cassação. Inclusive, se me permite, só encerrar, inclusive porque numa tese subsidiária que foi aderida tanto pelo ministro Castro quanto pelo ministro André, então havia uma tese subsidiária que, com a renúncia, não haveria inelegibilidade. Uma tese razoável, tanto que houve 2 votos, mas claramente a própria tese subsidiária do então governador mostra que a renúncia foi para fins eleitorais. A razão era eleitoral, de evitar também a inelegibilidade. Então, por isso que me preocupa o precedente. Obrigado, ministro. Nenhum outro estado no Brasil, infelizmente, que tem a situação do Rio. O governador número 1, não direi o nome, preso em 2017. Governador número 2, preso em 2018. Governador número 3, preso diversas vezes desde 2016. Governador número 4, preso em 2017. Governador número 5, preso em 2019. Aí vem um que sofreu impeachment e o outro que foi condenado agora pelo TSE por 5-2. Essa é a cadeia sucessória do Rio de Janeiro.
Tribunal de Contas, Operação Quinto de Ouro, 2017, prendeu o TCE inteiro, menos um. Isso não aconteceu em lugar nenhum do Brasil. Alerj, já foi aludido aqui, caso Marielle, Alerj, presidente número 1, já até falecido, preso em 2017. Presidente número 2, preso em 2017. Deputados afastados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Qual outro estado que acontece isto? Então, não dá para julgar burocraticamente, aqui no sentido comum da palavra, porque isto foi assentado pelo TSE. Quem sublinhou mais recentemente a gravidade desse quadro foi o TSE. Quem leu o acórdão, o voto da ministra Isabel Galotti, eu nunca vi coisa igual. Eu não posso nem dizer que é uma circunstância de manual, porque simplesmente nenhum doutrinador de direito eleitoral do Brasil cogitou na ocorrência daquilo lá, que está plasmado no acordo do TSE por 5-2, vencidos os insignes ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Outro deputado preso em 2025, mais outro preso em 2025, mais outro preso em 2020. Procurador-Geral de Justiça preso, Procurador-Geral do Estado preso. Esse é o suporte empírico que o TSE enfrentou. E qual é a razão, presidente, para adiantar a posição que Vossa Excelência vai me pedir logo em seguida? Qual é a razão do pedido de vista? Não é impedir o julgamento. Eu não faria isso. Eu sei distinguir bem o meu papel. E, claro, o que eu desejo é que o TSE, e disse já aqui, reitero a ministra Carmen, o que eu quero é que nós tenhamos segurança para entender o que foi que o TSE julgou. Na hora que publica o acordo, pode haver, inclusive, recurso lá, esclarecer, e aí nós temos segurança para julgar. E é claro que, assim como o ministro Cássio fez, um dos pedidos de vista lá no TSE foi do ministro Cássio, e é um direito, como Vossa Excelência disse. E ele, tão logo cumpriu o prazo acordado com a presidente Carmen, ele devolveu a vista. Então, é claro que assim farei, presidente. Assim que publicado, resolvido. Porque qual é a razão disto? Não é protelar. A razão é que nós temos um fato concreto em que houve um evento naturalístico, chamemos assim, no meio do julgamento, qual seja a renúncia. E este evento não foi apreciado, por quê? Porque a relatora já não estava lá. Essa é a razão do pedido de vista, para propiciar ao TSE que deslinde a questão. Agora, Vossa Excelência concorda que a suspensão atinge o mesmo objetivo? Sim, mas como eu sou muito zeloso da minha dignidade, eu mantenho o pedido de vista, porque eu só tenho uma palavra, eu não tenho duas. Por isso que eu falei da magnanimidade. Exatamente, é por magnanimidade com a minha biografia. Se eu estou assumindo o compromisso que na hora que o TSE julgar, é claro que eu trago o meu voto. Aliás, eu só quero que o TSE defina, a causa foi eleitoral ou não eleitoral. Porque este plenário, repito, que não é a minha opinião, o precedente vinculante deste plenário não é a minha opinião pessoal, minha opinião pessoal é outra. Mas, Vossa Excelência foi vencido, inclusive. Mas nós temos um precedente. Para aplicar o precedente, é preciso que a decisão do TSE seja nítida. E eu tenho certeza que a publicação do acórdão e a decisão do TSE vai trazer a nitidez para que o Supremo possa julgar. Essa é a razão, presidente, pela qual, assim como no TSE houve vários pedidos de vista, e houve esse alongamento que o ministro Gilmar alude. E a responsabilidade não é da presidente, ela não pode impedir ninguém de pedir vista. Então, assim como vários ministros pediram vista, é feito pedir vista para a solução de uma questão, vamos chamar assim, presidente, de prejudicialidade externa. Entre aspas, claro. Eu preciso entender, afinal, que quando houve a renúncia, a relatora já havia votado. Quando houve a renúncia, o redator do acordo, o ministro Antônio Carlos, já havia votado. E essa é a razão pela qual a certidão de julgamento é obscura. Então, na hora que isto se elucidar, aí, claro, que eu devolverei prontamente para a conclusão do julgamento, com estas preocupações aqui. O Rio de Janeiro é essa dificuldade institucional. Então, não dá para julgar, ignorando os fatos que são tão pujantes e únicos. Infelizmente, únicos. Repito, Gilberto Gil, o Rio de Janeiro continua lindo, continua sendo, nada contra. Mas, institucionalmente, o povo do Rio tem essa perplexidade.
E essa é a razão pela qual eu estou tendo cuidado com o julgamento. Disse aqui, em tempos como os que vivemos, uma virtude, num caso complexo, é a prudência, virtude cívica. Essa é a razão, presidente, pela qual mantenho a posição antes declinada. E agradeço a Vossa Excelência.